A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, vamos estar dando continuidade ao Evangelho de João no capítulo 11, amém, que vai dizer assim no versículo 8. Disseram-lhe, pois, Rabi, agora os judeus procuravam apedrejar-te e te tornas para lá. Rabi, agora a gente acabou de voltar da Judéia e os judeus queriam te apedrejar lá. E tu queres voltar para lá? Mas era necessário, meus irmãos. Os discípulos aqui estavam preocupados com o bem-estar deles, mas era necessário passar por esse processo, por essa peleja, por esse processo, meus irmãos. Um processo ardio, mas era necessário passar, meus irmãos, porque senão não teria o efeito que era para ter, porque essa cura, meus irmãos, essa ressurreição que Jesus ia fazer tinha que causar impacto na frente de todos, entendeu? Todos tinham que ver, porque já era o derradeiro sinal. Tanto que isso é um ponto de ruptura, como se fosse, meus irmãos, um dos últimos milagres que ele estava fazendo. Um milagre, meus irmãos. Era praticamente o último milagre que ele ia fazer antes dele ser preso, meus irmãos. O último antes dele ser preso, porque depois que ele foi preso ele ainda fez mais um, que foi devolver a orelha de Malco que um dos apóstolos cortou. Não me engano é Malco, foi ele mesmo. Meus irmãos, era o último, é o milagre definitivo, meus irmãos, é a prova definitiva, o último sinal. Tinha que ser o sinal, sinal mais poderoso e mais alto de todos, para que eles ouvissem, meus irmãos, porque não era algo comum, era algo que ele tinha que fazer. Era algo que ele ia fazer. Ele ia realizar, meus irmãos, ia causar um impacto tão grande, meus irmãos, que até Roma iria se meter no processo se eles não tivessem, meus irmãos, prendido ele. Porque ia causar um processo, meus irmãos, que eles iam constatar que ele de fato é o Messias. Por isso, meus irmãos, que Caifás organizou meio que uma reunião para decidir o que eles iam fazer, meus irmãos, porque devia de ser feito. E Jesus sabia disso, meus irmãos. Foi para isso que ele veio. Nisso, meus irmãos, por isso que Jesus ele não teve resistência. Ele sabia que eles iam se reunir para fazer isso, sabiam. Mas, meus irmãos, ele não resistiu, deixou a escritura se cumprir. E aqui eles estão falando, Senhor, ainda há pouco, lá na Judéia, eles queriam te apedrejar, queriam te matar e o Senhor quer tornar para lá, porque era necessário, meus irmãos. Era necessário que as coisas acontecessem nessa ordem. Era necessário que tudo se cumprisse, meus irmãos, nessa ordem, para que a palavra se cumprisse, para que as profecias se cumprissem. Esse é um dos sinais e maravilhas que ele ia executar, meus irmãos. E com a sua palavra, eles creram de fato que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias que havia de vir no mundo. Ele de fato é o Filho de Deus encarnado, meus irmãos. E aqui ele está indo para dar vida a Lázaro. Lázaro já estava, meus irmãos, meio que morto. Estava praticamente morto. O Messias vai acabar de confirmar a morte dele. Que ele já estava morto praticamente. Já não tinha mais o que fazer no ponto de vista da medicina, no ponto de vista humano, a não ser enterrar num sepulcro ou fazer o enterro, fazer o velório, fazer o enterro de Lázaro. Meus irmãos, a escritura aqui nos ensina até isso. E quando pensa que não tem jeito, é nessa oportunidade que Jesus gosta, meus irmãos. É nessa oportunidade do não ter jeito que Jesus entra. A maioria da vida de todos é assim. Quando a situação não tem jeito, é ele que entra e resolve. É o que ele faz. Ele entra e resolve. Ele entra, ele adentra e resolve a situação.
Deus abençoe cada um de vocês. Guarda essa palavra na mente no teu coração e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.